Ao vivo! Bom dia a todos vocês. Bom dia a vocês que estão chegando. Estamos iniciando aí a nossa live pelo programa de pós-graduação da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Queria agradecer demais essa oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema, que é sentir-se juntos, a arte e a educação no contexto de isolamento social, com um convidado especial, que vocês já devem estar escutando de fundo aí, Silvério Pessoa. Então vamos aguardar, certo? A chegada do nosso convidado mais que especial, Silvério Pessoa, para iniciarmos aí esse papo legal sobre arte, sobre educação, sobre esse período que nós estamos vivendo. Deixa eu só mandar o convite para ele aqui. Então é isso. Vocês que estão chegando. Bom, a nossa live vai ter a duração aí de 60 minutos. Vocês podem enviar as perguntas durante o decorrer aí da nossa conversa. Provavelmente nós não vamos conseguir dar conta aí de todo mundo, mas vamos fazer o máximo, fazer o possível para atender a todos. E agradecer a todos vocês, mandar um abraço especial para os mestrandos aí, o pessoal da turma 5, né? E vamos lá, vamos começar. Tá chegando por aqui. Olha, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, Silvério Pessoa. Recife de sol hoje. Hoje está bonito demais. Primeiro, deixa eu só... Tá escutando já aí o som de fundo, né? Rapaz, estou bacana. Meu primeiro disco solo em homenagem a Jacinto Silva. Maravilha. Bate uma carreiro novo. Isso. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade e ter aceitado o convite, dizer que eu tinha que dizer isso, que eu sou fã do seu trabalho, já conheço o Silvério, conheci o Silvério Pessoa, na verdade, como artista primeiro, e depois tem um evento chamado Domingo no Campus. Domingo no Campus, lindo. Lembro e demais. Nesse evento você falou que estava com saudade do CE, saudades da época do CE, e era um período em que eu fazia pedagogia também lá no CE. Centro de Educação. E a identificação foi dupla, né? Isso foi pelo trabalho artístico e por também ser pedagogo. E aí comecei a conhecer todo o seu trabalho, desde a época lá do Cascabulho, depois veio esse CD solo, né? O Bate Mancá. Pois aí, assim, a gente foi entrando nessa sintonia à distância, mesmo sem se conhecer. Você influenciou bastante, influencia, na verdade, até hoje o meu trabalho. E feliz por estarmos aqui, nesse momento agora. Olha, eu primeiro, bem-vindos e bem-vindas. A gente está passando por um momento muito bacana de novas definições de comunicação. Tenho um vínculo assim, emocional com a UPE, principalmente o núcleo na área de educação, que eu acho que é em Nazaré da Mata, não é isso? Próximo da minha cidade, de Carpina. Eu participei de colóquios sobre música e cultura popular, e tem um grande amigo, eu não sei se ele está lotado aí ou na editora, mas é Carlos, professor de História, que inclusive tem também o doutorado em Ciências da Religião, como eu tenho na área de Ciências da Religião. Não sei se é mestrado ou doutorado, Carlinhos tem. Então, assim, o PE, meu filho faz administração aqui no núcleo aqui da Ilha do Retiro, né? Na UPE. Então, assim, tem essa proximidade e esse laço, né, que une a gente, que é a preocupação, o desafio e a prospecção na área de pedagogia, na área de educação. Então, estamos juntos, muito obrigado pelo convite, espero que a gente faça um bom momento aqui, um papo legal. Que bom, eu fico muito feliz
E, assim, cada momento, né, que vai passando, a gente acaba se identificando mais e admirando mais o seu trabalho. Bom, a proposta de hoje é a gente fazer esse bate-papo sobre essa questão que está lá na temática, né? Sentir-se junto, né? A arte e a educação no contexto aí de isolamento social. E aproveitar para perguntar, né? Como é que está sendo esse momento para você nesse período, porque a gente está num período de, até parafraseando o Fly da Ferro, né? As velhas novas formas. A gente já tinha o acesso à internet, já tinha a possibilidade de fazer as comunicações ao vivo, mas hoje a gente está usando mais. E como é que está sendo isso na rotina aí do Silvério Pessoa? Essa utilização, essa proximidade maior, já tinha ou está sendo uma coisa nova? Esse processo novo aí de interação, de educação e também de arte. Tranquilo. Bom, são duas vertentes, né, da minha vida. Meu cotidiano se resume, não é, praticamente com a área da pedagogia, né, como professor, e também com a questão artística, né? Minha carreira continua. Veja só, eu sempre fui um entusiasta da educação, sempre. E sempre militei que a educação ela não se restringe apenas à sala de aula. Sempre fui um entusiasta da tecnologia aplicada à educação. Óbvio, né? Inclusive a gente tem várias reflexões com minhas alunas, meus alunos, né? nas licenciaturas, né? Essa questão, que é um termo também muito utilizado, que o presencial gera socialização. Claro, na infância, claro, tudo também começa na família, e a escola vai ampliando, vai sedimentando esse processo de socialização. Mas nós vivemos um caminho sem volta, né? Já era assim, né? Eu, inclusive, já realizei vários cursos à distância, como fala à distância, ou agora de forma remota, porque é híbrida. E eu acho que nós temos uma defasagem teórica, né? Principalmente com relação às teorias da aprendizagem. Nós trabalhamos com teorias de 100, 200, ou 300 ou 400 anos, no caso de Comênios, muito mais. Então, obviamente que a gente precisa de uma base de fundamentação teórica. Piaget, Vygotsky, Montessori, Dewey, Wallon, enfim, Ausubel, Markarenko, enfim. Mas nós não temos uma pedagogia, uma teoria e um conceito brasileiro. Nós não temos uma pedagogia brasileira. Quem chegou próximo, mas com um raio, né, muito mais atuante em EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, foi Paulo Freire. Então, eu vejo que... E aí entra esse projeto, né, que eu estou desenvolvendo, que é Educação, Arte e Consciência, que é, até mesmo de forma ousada, tentar motivar novas práticas docentes, né? E isso eu sei que vai gerar muita reflexão, né? A tecnologia não é para todos ainda, né? A escola pública ainda se ressente muito de recursos pedagógicos. Então, eu acho que aí é o lado da política pública educacional em nível federal, municipal e estadual. Então, eu, como educador, como professor, parece incrível, mas eu não sofri nenhum impacto com relação à educação e à tecnologia. Eu tenho 300 alunos e tenho 7 turmas na Universidade Católica, e eu assumi essas turmas depois, né, logo após a pandemia, diretamente no Classroom, no Google Education. Na realidade, eu já tinha essas turmas formadas lá, já estruturadas, essas duas disciplinas, então eu já batia bola, né, com os alunos de forma híbrida, e a EAD, né, não de forma remota, mas especificamente no Moodle, eu já tinha também 4 salas que eu havia produzido, construído e consolidado desde janeiro. Então, foi mais um gerenciamento, e para mim o grande desafio foi o gerenciamento emocional dos alunos. Esses, sim, sofreram um grande impacto, ou por falta de tecnologia que desse um conforto da apreciação das aulas, do acompanhamento, da postagem de tarefas, do reconhecimento da ferramenta como material de aprendizagem, como canal de aprendizagem.
Então, esse para mim foi um grande desafio. Foi muito mais motivar, gerenciar, acompanhar a questão emocional, né, que foi um impacto para os alunos, mas eu, como educador, como professor, eu já tinha enfim, já tinha uma intimidade, vamos dizer assim, com as ferramentas tecnológicas, além de ser um militante, não é? É aquela coisa, para mim, quanto menos sala de aula, mais aprendizagem. Então, quanto mais prática, quanto mais vivência exterior, quanto mais pesquisa, quanto mais Google, quanto mais sites, quanto mais artigos no Cielo, quanto mais biblioteca virtual, não é? Ou seja, a quantidade de hora que um aluno se dedica à sua formação fora da sala de aula, para mim, tem um percentual de produtividade muito maior, em muitos casos, é claro, do que mesmo uma aula expositiva ou tradicional na sala de aula. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma transição e, nesse caso é o que eu posso dizer, assim, artisticamente, aí sim, aí foi realmente um grande impacto, não é? Eu não tenho mais os aplausos do público, não é? Presencialmente, o meu palco é essa janela aí. Meu palco foi reduzido, né, o tamanho, a forma virtual também. Então, isso realmente foi um grande impacto. A monetização do trabalho artístico também foi um grande impacto para os artistas e principalmente para aqueles que fazem o show conosco, não é? Porque nós ali estamos diante de um microfone, mas você tem engenheiros de som, técnicos de som, iluminadores, auxiliares de pacto, hold, produtores, camarins, tudo isso faz parte do show. Eu, para chegar no palco, eu tenho músicos, tenho toda uma equipe. Então, isso realmente foi um abalo significativo no mercado da música. Porém, nós estamos também redescobrindo outras formas de continuidade de carreira artística, né? Eu tenho feito várias lives, eu já gravei show, não é? Para eventos, né? Já gravei mesmo 40, 50 minutos de show, voz e violão, e foi postado na rede social e ficou bonito, ficou bacana. Acho que essa modalidade, quando voltarmos, né, ao que consideravam como normal, quando chegar ao nosso cotidiano, ela vai perdurar, você vai ter essa opção, né? Então, cabe ao músico se instrumentalizar, não é, com relação para fazer uma imagem boa, uma internet boa, um áudio bom, não é, outro jeito, outra estrutura, né, outra performance, né? É aquela coisa, se eu abro os braços aqui, vocês não vão ver meus braços, né? Então é limitado e tal. Isso tudo redefine a prática artística, né? Essa sim eu ainda estou me readequando, mas a carreira artística continua, né? Recentemente lançamos um clipe, mas isso aí a gente pode conversar. A gente vê. Assim, eu fiquei interessado nessa questão do projeto. Inclusive, estava até acompanhando uma live ontem da Poesia de Janela. Eu estava participando lá. Tu estava por ali, foi? Estava acompanhando, muito legal. Legal. Coisa. Então, assim, e você falou um pouco desse projeto Educação, Arte e Consciência, e que me interessou bastante uma frase, né, que não existe educação sem emoção. As pessoas às vezes se pegam muito aos conteúdos. Né? Aconteceu uma situação comigo, até na pós-graduação mesmo, a gente fez um projeto e fizemos um documentário de novas práticas. E quando passou o documentário, no final do documentário, surgiu um comentário, até em tom de brincadeira, mas a gente sabe que tem um fundo de verdade, e dizia assim, eita, mas cadê os conteúdos? Então, era um documentário que trabalhava a prática educacional através da arte, da dinâmica, da música. E, para algumas pessoas, quando a gente faz essa atividade mais artística, dá aquela sensação de que, eita, está só se divertindo, ele está só brincando. Não está acontecendo uma aprendizagem de fato, porque as pessoas estão muito presas ao conteúdo, né? Tem aqueles conteúdos do currículo que tem que ser passado, que são importantes também, mas que a gente pode encontrar outras formas de abordar esses conteúdos, né? E aí eu me interessei bastante com essa questão do projeto, você falou das novas práticas pedagógicas, e gostaria que falasse mais. A gente sabe que estou sabendo que é algo que está surgindo, mas eu já vi que você postou aí nos stories,
E gostaria que falasse o que é que você pensa desse projeto, assim, como é que ele vai ser posto em prática, o que é que vai acontecer? Já pode falar para a gente? Não, claro. Na realidade, essas lives que eu estou fazendo como educador, como pedagogo, estou utilizando até como laboratório de trocar ideias com professores. Eu sei que tem professoras e professores aqui, já venho trocando essa ideia. Claro, claro. Veja só, o prefácio do projeto, ou a bandeira, né, posso assim dizer, do projeto é essa. Não existe educação sem emoção. E emocional no sentido amplo, não é? No sentido de que o educando não é apenas um aluno, não é apenas um índice, não é apenas mais um aprovado no Enem, não é apenas mais um que passou de ano, como diria minha avó, você passou de ano. Então, emocional no caso de quem é o educando, quem é, o que. Olha, preste atenção, não é quem é, o que é o educando. Então, ele tem toda uma composição física, biológica, neuronal, mas ao mesmo tempo ele tem todo um universo, um cosmos, né, emocional, de sentimento, de trauma, de crise, de busca, de sonho, de decepção, de superação, de expectativa. Então, assim, essa bidimensionalidade do ser humano, muitas vezes a questão da nossa formação esquece, né? Então, não existe educação sem emoção. Um outro sentido de emoção está exatamente na prática docente, a nossa prática. Por que a gente chama de educação tradicional? Porque é uma tradição. A gente diz, a tradição é tão importante. Por quê? Porque ela é hereditária. E para ela se consolidar como cultura, ela tem que se repetir. Então, o que é que eu vejo na sala de aula é que nossas salas de aulas elas reproduzem, sei lá, 500 anos de estrutura, não é? Eu fiz um levantamento assim com vários países, foi uma aula que eu dei na área de didática, e percebemos que nada mudou. Como eu disse a vocês, eu sinto muita defasagem na área teórica, né? Sinto falta de uma teoria brasileira pedagógica. Então, não existe educação sem emoção, que é motivar novas práticas docentes através dessa trilogia: educação, novos conceitos, novas teorias, arte. Até um amigo me perguntou, por que não colocasse música, que você é música? Eu digo, não, arte é mais abrangente, porque você pode, através das linguagens artísticas, você tem a dança, a dramaturgia, o cinema, a culinária, a moda, não é? Você tem todo artes plásticas, você tem todo um rol de linguagem, de literatura, para poder se apoiar e redimensionar, reconfigurar a tua prática, não é? Que não seja apenas aula expositiva, texto para ler, ou então repetição já, enfim, do livro didático, né? Decalque do livro didático. E, para terminar a trilogia, Educação, Arte e Consciência, essa consciência que aí foi uma estratégia minha de colocar a consciência como sinônimo ou como um campo de estudo da espiritualidade, da religiosidade, da inteligência emocional, das inteligências múltiplas, do mindfulness, está tudo aí, né? Estão todos esses campos pluridisciplinares que eu, né, optei por chamar de consciência, né? Inclusive, nos apoiarmos em outras cosmovisões para tentar também dialogar e ampliarmos a nossa prática docente. Por exemplo, como é a educação na Índia? Não é? Como é a educação num país ou numa cultura que não é judaico-cristã? Não é? O que diz o Vedanta sobre arte, sobre emoção e sobre educação? O livro dos Vedas. Não é? Qual é a relação da gente com o corpo? Que eu acho que isso é o início de tudo. Nós somos muito travados, eu vejo muita... Enfim, eu acho que nós poderíamos melhorar bastante a relação nossa com o aluno se nós tivéssemos um trabalho melhor da dimensão e da prática do nosso corpo, né? Então, todos esses aspectos estão no projeto, né, professor Silvério Pessoa, Educação, Arte e Consciência, que é uma plataforma que está sendo construída e que, na realidade, o que eu busco agora é concretizar num grande evento, não é?
palestras, Legal. práticas, showcase, apresentação de danças, porém tudo com foco na prática docente, né? É um projeto pro professor, um projeto para a professora, um projeto para enriquecer e para ampliar a prática da educação, a prática docente, não é? Só para terminar, essa história dos conteúdos, eu anotei aqui quando você falou em conteúdo, porque a gente tem uma herança conteudista, né? Eu vejo colegas meus, coitado, correndo feito um louco porque não vai dar conta do currículo de história até novembro, porque a prova final é em dezembro. Meu Deus do céu. Aí perguntaram a Leandro Carnal, e a questão dos conteúdos agora com a pandemia? Aí ele disse, pega um jovem aí do primeiro ano do ensino médio e pergunta o conteúdo que ele teve, sei lá, 3 meses atrás. Não é? Mas pergunta que série ele assistiu na Netflix a semana passada ou há 3 meses. Pede para ele repetir. Então, essa coisa do conteúdo virou uma obrigação em vez de uma atitude prazerosa. Não é? E é por isso que às vezes a gente tem uns termos que exemplificam bem nessa coisa na educação no Brasil, né? Grade curricular. É uma grade mesmo, né? Eu uso mais matriz curricular. Mas o currículo é aquela coisa. E quando ele transforma-se em livro didático, meu pai do céu, como é? Né? Então tem toda essa tradição que a gente pode, aos poucos, ir dialogando com outras práticas, outras inserções na sala de aulas, e o conteúdo está sempre ali. Não é? Agora, veja, é só professor que poderia refletir sobre isso? Não. Para nós termos uma nova educação, nós temos que ter também novos alunos, novas formas do aluno ver a educação. Eu levei uma galera para assistir Sociedade dos Poetas Mortos, lá na Fundação Joaquim Nabuco. Né? Era uma turma de ensino médio. Você não imagina a riqueza de debate que teve. Eu levei um convidado, um amigo meu, doutor em educação, lá na Rua Henrique Dias. A gente alugou um ônibus. Eu trabalhava como professor do Estado na Escola Sofrônio Portela, lá em Moreno, né? Do magistério. Né? Fiz concurso público e tal. E aí, vamos lá para o cinema, beleza e tal, todo mundo. Aí terminou a aula, vamos voltar para Moreno. Eu tinha que deixar as meninas, né, minhas alunas e alunos em Moreno. Levei todas as classes do magistério, primeiro, segundo, terceiro e tal. E aí ficaram 3 meninas no auditório. E eu disse, meus amores, o ônibus vai sair. Aí ela, não, a gente queria perguntar uma coisa ao senhor. Eu digo, diga, meu amor, o que foi? Ela, por que não teve aula hoje? Por que o senhor não deu aula hoje? Eu digo, minha gente, Sociedade dos Poetas Mortos, nós discutimos sociologia da educação, antropologia da educação, conteúdo emocional, educação tradicional e educação contemporânea, rupturas, atenção família, né? O enredo do filme é fantástico, atenção família, educação. Ou seja, teve uma palestra que vocês debateram, eu disse, foi uma grande aula. A gente pensou que era só assistir o filme. Entende como é? Então, tem toda uma cultura também, não é, que está envolvendo o aluno, que ele ainda está preso à tradição. Né? Tradição nesse sentido. Né? Essa. Tem razão. Eu trabalho com turmas do Fundamental 1. E as crianças, quando você pega uma turma nova, e elas vêm já, apesar de ser 7, 8 anos de idade, elas já vêm com aquela coisa engessada, né? Então ele vai sentar, vai fazer uma atividade. Então se você começa uma aula contando uma história, cantando uma música, se você termina de contar a história, termina de cantar a música, algumas crianças olham para você assim e dizem exatamente essa frase, sim, mas vamos lá, pessoal, vamos começar a aula. Vamos para a aula, porque na cabeça delas, assim, a aula é a atividade. Engraçado é que isso vai acompanhando a gente até a formação no curso de pedagogia, nas pós-graduações, as pessoas têm essa coisa enrijecida, né? Enrijecida. E a gente tem que sentar, tem que ler vários artigos, tem que fazer muita coisa, tem que dar conta, frases, né, que a gente escuta, assim, o mestrando ele não tem vida, o mestrando ele tem que ficar lendo, então essa coisa massacrante, né? Que muitas vezes, que na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria estar alegre, feliz por estar produzindo conhecimento, né? Por estar num processo de contribuição científica também, informação pessoal, mas a gente bate aí nesses
nessas barreiras que vão chegando para a gente. Então, você tem que fazer uma dissertação e tem um modelo a ser seguido. Você tem que estar determinados autores. Às vezes eu sinto falta de um espaço até para falar dentro do próprio texto, porque você tem que estar fazendo o texto relacionando com outros autores, tem que estar colocando, tem que estar... Então, você se coloca, mas tem que... Essa sua colocação vem de onde? Vem de quem? Quem citou? Eu tenho uma dificuldade enorme nesse processo de produção, assim, que eu falo bastante. Eu tenho muita coisa a dizer, eu tenho muita criatividade, a minha mente ferve, mas aí quando eu chego nessa formação, quando eu chego nesses espaços mais formais, vamos dizer assim, aquela coisa, você trava, você para. Você vai apresentar um trabalho, tem que colocar um slide, tem que falar, você não pode fazer uma peça, você, às vezes, as pessoas sentem eita, vai apresentar um trabalho, mas tem que ter uma formalidade. Você não vai apresentar uma peça, você não vai fazer um teatro. Eu poderia passar o conteúdo de uma maneira mais dinâmica, mais divertida, mas, às vezes, as pessoas têm que vem de berço, né? Que vem de tempos, aquela coisa enrijecida. Então, esse projeto, o Projeto Arte e Educação, pelo que você está falando aí, é algo novo, bom, e que vai ajudar bastante, principalmente nesse processo de formação que, infelizmente, deixa a desejar. Eu acho que quando a gente chegasse na escola já preparado, uma das coisas que eu gostaria até de perguntar, se alguém já falou isso contigo também, de dizer assim, eita, mas você tem afinidade com arte, você já é artista, dá para fazer isso. Tem que ser artista para trabalhar uma nova prática educacional? Não, isso é anticientífico, é antipedagógico, antididático, é anti tudo. Claro que não. Inclusive, Paulo Freire, ele tinha uma reflexão com relação ao termo, né? Educação artística, essa coisa toda. Ele dizia, gente, o professor, quando ele está em sala de aula, ele está exercendo uma função artística, não é? É como se ali eles estivessem em um palco, se relacionando, socializando cultura, não é? Dependendo das técnicas, metodologias e práticas, ele está utilizando linguagens artísticas. O próprio caminho do conteúdo chegar ao aluno através da mediação do educador é uma prática artística, um desenho, uma pintura, uma música, a dança, o teatro, um filme. Então, o educador em si, a prática dele é artística. E o artista no palco, e aí sim, dependendo da proposta, da multiplicação que ele acredita ser da sua cultura, do seu povo, etc. e tal, ele está sendo também um mediador pedagógico, um mediador docente, entende? Ele está trabalhando com prática docente. Então, ele não... Enfim, essa coisa de educação artística, porque educação e arte, elas estão imbricadas, elas estão completamente diluídas uma com a outra. E outra coisa também, nesse aspecto, já me perguntaram isso, você é artista, facilita muito, Fica leva violão, fácil. canta para as crianças, eu digo, não, nada disso. O Gardner tem uma teoria que eu acho que é a grande revolução na psicologia, principalmente. Eu trabalhei muito na psicopedagogia, eu fiz psicopedagogia lá na Fafiri, foi brilhante minha pós-graduação em psicopedagogia, que são as inteligências múltiplas. E somos dotados de toda esses campos de conhecimento embrionário dentro de nós, não é? E aí vem a neurociência, né? Então, depende dos caminhos motivacionais, depende do seu convívio familiar, depende dos pais, depende dos amigos, depende da comunidade, da sociedade, do contexto. E aí você aflora, você revela-se como um poeta, como um desenhista, como um dançarino, como uma dançarina, como um ator, uma atriz, como um engenheiro. Entende? Ou seja, nós temos toda a semente, vamos colocar assim, né? Metaforicamente, temos toda a semente. O que é essa semente? É o cérebro, não é? E através dos estímulos, aí você vê algo que lhe revela. Por exemplo, minha mãe era professora de acordeon, então era todo dia eu via mamãe cantando, tocando, não é? Mamãe dizia, eu vou na padaria, você, olha, observe aqui essa aluna, veja se ela está digitando certo. E eu ficava ali, ou seja, minha imersão na música, minha avó foi cantora de rádio, PRA8, Rádio Clube de Pernambuco, Maria Galvão, conterrânea de Cláudia Barroso, de Nubia Lafayette, de Ângela Maria. Vovó fazia saraus na Cabanga, quando eu voltei de Carpina.
frequentava o sítio dos Valença, Expedito Baracho, Claudionor Germano, aí perguntam, e aí, você já nasceu artista? Não, não nasci artista. Não é? Há uma construção. E outra coisa, uma construção que exige disciplina, continuidade, esforço, dedicação. Entende? Então, a prática docente artística é essa que ela inspira-se nas linguagens artísticas para promover novas formas e novas ações para mediar um conteúdo. Aí você diz, tira todos os conteúdos do currículo. Não, gente, por favor. Conteúdo é herança, né? É herança cultural. Eu mesmo acho que um dos documentos que mais eu enlouqueci quando eu tive acesso a ele, já preparei, inclusive, 3 momentos para discutir lá na Católica, que é a BNCC, gente. Não é? A Base Nacional Comum Curricular, aquelas 10 competências, que doidice, que coisa impressionante, que avanço foi aquilo, não é? A dimensão afetiva, a dimensão espacial, a dimensão pedagógica, não é? Diferente dos parâmetros curriculares nacionais. Cara, tá tudo ali. Não é? Claro que quando chega na escola a gente reprocessa, recria, reconfigura, mas é um grande documento esse. Não é? Contraditoriamente o que a gente tem hoje no Ministério da Educação, a BNCC, pelo menos, alivia essa ausência que a gente tem dos projetos na área de educação no Brasil atualmente. Então é isso, não necessita. Agora, Freud tem um livro, tem uma francesa que tem um livro sobre Freud que diz assim, Freud antipedagogo. Né? Eu estudei isso aí, estudei no Centro de Educação. Então, você tem que se trabalhar, não é? Se você não se emociona educando na sua prática, meu amor, não vai rolar. Não é? Se você não se emociona na sua relação, não é, com seu parceiro, sua parceira, com seu filho, não é, praticando um exercício físico, indo para um show, se você não se emociona, lendo um livro, uma poesia, faça um trabalho, entende? E aí você vai ampliando. Tudo é uma prática, tudo é uma disciplina. Está tudo no meu projeto. E interessante também que o próprio artista, né, ele acaba sendo um educador também, porque dependente da arte que ele vem fazer, ele vai passar uma mensagem. Eu assisti uma peça aí, lá no Teatro Barreto Júnior, pessoal que está fazendo uma releitura das músicas de brega. Eles fizeram um musical com as músicas de brega, os bregas recifenses, né? Bacana. E assim, parece-me que poderia ser uma peça tipo, sem cunho educativo, mas a partir do meu olhar para essa peça, para essa apresentação, eu aprendi muita coisa. Eu vi muita coisa dessa peça que parecia despretensiosa, só entretenimento, mas a partir do momento que eu fui assistir, eu já trouxe um olhar diferente. E eu já aprendi muita coisa, aprendi como é que se coloca uma voz, como é que se coloca num palco, como é que eles fizeram uma relação de troca de personagens, enfim, muita coisa que acaba levando para a sala de aula, levando para as crianças. Então, se a gente vai falar de uma arte, por exemplo, da cultura da periferia, dessas músicas que estão circulando lá, e eu chego na sala de aula, por exemplo, com um brega para tocar, que eles já conhecem, eles vão se identificar. Você vai conseguir trazer os alunos para essa emoção, né? Essa afinidade, esse afeto, ele vai acontecer, porque você está levando para a sala de aula algo do contexto deles também. Eu acho isso importantíssimo. E aí se eu digo, por exemplo, dentro de uma reunião, dentro de alguma outra situação, que estou levando um prega para a sala de aula, dependendo da interpretação de algumas pessoas, você está levando essa música, está levando isso não é arte, isso não é cultura, né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. E não é arte, não é cultura. Então generaliza, a gente sabe que existem situações, existem letras que são inadequadas para o ambiente. Se eu trabalho com criança, eu não vou estar colocando. Mas eu falando da música como ritmo, como gênero, como identificação. Então você pode trabalhar isso dentro da sala de aula. E não precisaria necessariamente ser um artista, né? Eu não preciso ser um músico, por exemplo, para levar esses elementos. Mas é preciso se emocionar com a música. Né? É preciso ter emoção. A outra coisa que você estava falando aí, que eu estava lembrando, é essa história... Ai, meu Deus, estava com um negócio na cabeça para te dizer, me esqueci. Ó. Porque eu estou vendo aqui muitas... Aí quando eu vou ler, sobe. Quando eu vou ler, desaparece. Aí depois, tu dá uma geral aí. As professores que queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação.
E outra coisa, eu estou aqui com o meu fundo de garrafa, aí quando eu olho, aí, puf, vai subir. Passou. Eu tô ligadinho aqui, tô de olho também, e até cuidando do tempo, né? Já passaram 30 minutos, o tempo passa muito rápido. Ai, gente. Tem algumas perguntas que já foram até contempladas. O pessoal falou sobre a questão da BNCC, né, que é um documento importante. Falam da questão das tradições. As tradições atrapalham demais. Na educação do campo, o impacto é total. Então, assim, dizer que as tradições, essa questão que a gente está conversando, desse processo de conteúdo, né, que as pessoas ficam presas a esses conteúdos. Isso. E tem uma pergunta, deixa eu ver que eu vi aqui, já realmente vai passando. O currículo está além da matriz. O conhecimento está nos livros, na matriz, mas tudo no modo de viver, de falar, dos interesses, dos padrões, estratégias. Exatamente. Exatamente. Laisa está perguntando quais as estratégias para fortalecer essa troca de conhecimentos que estão aí além, né, que está fora dos livros, né, que não estão vindo aí nos livros didáticos. Pois que estratégia pode utilizar? Pois é, exatamente. Como é o nome dela? Eu gosto Laisa. Laisa. Veja, Laisa, o que você perguntou só tem uma resposta, que inclusive nosso colega aí já comentou: a formação. Entende? Eu não vi arte na formação curricular quando eu estudei pedagogia, quando eu, né, me formei, como diz ninguém forma ninguém, né? Mas assim, quando eu cursei minha graduação em pedagogia, eu não vi, galera, nada em relação à arte, em relação da arte com a educação. Nada. Aí, quando fiz orientação pedagógica, nada. Fiz gestão educacional, nada. Em psicopedagogia, alguns anos depois que eu comecei a administrar melhor minha carreira, aí há duas professoras, né, porque psicopedagogia foi institucional, né, eu não sou psicólogo, então não fiz psicopedagogia clínica, mas eu sou vinculado, inclusive, à Associação Brasileira de Psicopedagogia Núcleo de Pernambuco. Então, a minha psicopedagogia foi institucional, ou seja, entender as necessidades, os desafios, os traumas, né, as tensões que se dá no interior da escola, o que dificulta a criança e o jovem aprender, né? Mas, por exemplo, eu não trabalho com a psicopedagogia clínica, por exemplo, né? Até porque, como eu disse, não sou psicólogo. E aí eu vi duas professoras colocarem na sua ementa, não é? Traços, não é? De uma terapia com base na música, na dança, como forma de facilitar a superação do trauma e a criança voltar a ter uma normalidade, por assim dizer, na classe e aprender, não é? E superar o medo da aprendizagem, essa coisa toda. Então, a estratégia é incluir no currículo da formação de pedagogia, de magistério, não é? Aos novos professores, né? As disciplinas pedagógicas nos cursos de graduação, não é? História, filosofia, sociologia, antropologia, matemática, química, física. Uma disciplina, talvez eletiva, que contemple isso. Então, veja, aí você disse, Silvério, tu é muito utópico. Eu sou utópico. Eu acreditaria que isso seria uma disciplina na formação da gente. Entende? Porque agora a gente tem que correr atrás ou de cursos de formação como autodidatas, como protagonistas, né? São os cursos que tem online aí, que realmente maravilhoso. Inclusive tem um na PUC Rio Grande do Sul, que eu estou fazendo agora, estou quase terminando, metodologias ativas, né? É a moda agora, mas realmente é um bom caminho. E aí você começa a perceber, gente, olha, sabe o que eu me divirto muito, Laisa? Confeccionando meus PowerPoints. Olha, eu sou apaixonado. E aí eu coloco coisas que eu vejo a turma, então eu disse, cara, eu vou trabalhar com a série da Netflix, que eu sei que eles estão vendo, entende? Outros são mais assim, aí eu coloco, bicho, hoje eu vou trabalhar só o tema Batman. Aí, trabalhando metodologia do ensino da língua portuguesa e, no fundo, tudo Batman.
Professor Batman, eu digo, não, bicho, Batman tem... Vocês já perceberam a questão emocional de Batman, as tensões que ele teve e tal? Ou seja, a gente está trabalhando em língua portuguesa, mas está dialogando com outro universo. Isso motiva, relaxa e tal. Então, meus PowerPoints são muito doidos. Às vezes eu pego coisas da Netflix, coloco uma animação e tal. Então, pedagogia ativa é exatamente essa. Não é uma... Como é que eu diria? Uma linearidade, entende? E outra coisa, essa geração, galera, minha filha tem 11 anos, Marina, Pedro está com 20, eles já nasceram com redes e conexões neuronais já no mundo digital, já na cultura digital. Tu pega uma palestra, procura aí na internet, de Paulo Meira, de Silvio Meira, são 2 pernambucanos, né, um que inclusive é um grande mentor do Cisa Park, do Porto Digital, não é? Francisco Saboia. Vocês vão ver que existe uma geração que já não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, em estabelecer relações e emoções através do mundo virtual. Não é? Porque isso aqui é o futuro. Quem é que diria que nós estaríamos socializando conhecimento, como eu e vocês aí, tem o quê? 45 pessoas, 46 pessoas, vendo e a gente aqui trocando. Eu, há 70 e poucos dias, que eu nem sei direito, eu dou aula pelo Meet, pelo Google Education, e eu nunca ia imaginar que a cultura digital fosse estabelecer relação de ensino e aprendizagem. Fizemos já a primeira bateria de avaliação, estamos indo para a segunda, e eu digo à turma, né, uma turma de didática, que eu digo, faz mais de 2 meses que a gente não se dá um abraço. Faz mais de 2 meses que nós não nos vimos, né, nós não nos vemos de forma presencial. E estamos aqui produzindo conhecimento, produzindo informação. Né? Então, as estratégias são essas. Enquanto nós não tivemos uma formação, nós corremos atrás, correr atrás. Tem que correr atrás, exatamente. Eu tenho uma vivência antes da pedagogia, né? Trabalhei antes com algumas oficinas de percussão, essas coisas, e assim, isso acaba indo para a minha prática docente, né? Isso acaba indo para a sala de aula. E eu vejo que você tem essa questão musical, artística, eu sei que não só a música, mas também já caminhou ali pelo teatro também, né? Já fez. Então, e como é que isso aparece na sua prática docente, assim? Como é que essa música, como é que o senhor leva isso para a aula, para a sala de aula? Esse processo artístico, ele acontece de uma maneira planejada, sai de forma natural? Não. Veja, eu sou adepto, eu sou, não é, no bom sentido, assim, eu sou viciado em planejamento. Não tem como, eu adoro planejamento. E me dá um conforto, né? Eu tenho hoje, eu posso dizer a vocês, que eu tenho um patrimônio, eu tenho um drive, né? Eu tenho um HD de aulas planejadas para ensino, currículo ensino da língua portuguesa 1 e 2, para metodologia do estudo, para didática, para fundamentos psicológicos da educação, para planejamento e avaliação. Então, eu acredito no planejamento, principalmente para que eu pense formas de emocionar o aluno. Lembrem, não existe educação sem emoção. Sem emoção. Inclusive, promovendo, motivando a aprender fora da sala de aula. Fora da sala. Não é? Ali é um encontro. Isso eu estou falando em nível de graduação. Né? Eu acho que ensino médio a gente está aí de frente com uma preocupação tamanha para a garotada passar no Enem. Né? Então, assim, há um exercício de desumanização do processo educativo, né, para se preocupar com o índice e que o garoto e a garota passe na faculdade, no curso que ele quer, ou seja, e eu acho que isso poderia ser muito bem aplicado no ensino fundamental, principalmente esse momento de construção, né, dessa socialização. Então, eu primeiro planejo, e depois é de uma espontaneidade. Eu trabalho muito com filmes. Galera, essa semana eu trabalhei O Triunfo com a turma de didática. Fantástico. A história de Ron Clark, no subúrbio de Nova York. Pegou uma turma desafiadora no Harlem. Depois trabalhei Os Narradores de Javert com José Dumont, para o pessoal de língua portuguesa, a importância do ato de ler, a importância da alfabetização.
como uma cidade se perdeu porque não tinha uma história, a necessidade e o valor da história oral e também da história escrita. Trabalhamos Narradores de Javé, mais uma vez Sociedade dos Poetas Mortos. Utilizo Flipgrid, utilizo vídeos, utilizo muito PDF, utilizo muito o YouTube com links de palestra. Galera, 15, 10, 20 minutos, anota os principais pontos. Pô, professor, que massa, projeto legal pra caramba, vi até no celular. Entende? Então eu vou dinamizando. E os conteúdos? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo junto. Exatamente. E outra coisa, galera, lembrem de uma coisa. Nós não estabelecemos a aprendizagem sós. Entende? Nós somos mediadores, motivadores, utilizamos estratégias, nos divertimos fazendo isso, nos emocionamos fazendo isso, aprendemos, que está no nível da consciência do meu projeto, né, com outras culturas, né? Por exemplo, o que é felicidade para o hindu? O que é felicidade para o muçulmano? Né? O que é alegria? O que é consciência em outras culturas? E aprendendo com eles, a gente reconfigura a nossa cosmovisão aqui no Ocidente, no mundo judaico-cristão, ou seja, essa questão da espiritualidade. Eu acho que até Liza estava muito nesse campo, né, de perguntar aqui como fazer essa interdisciplinaridade e tal. Então, isso também é uma preocupação do meu projeto. Então, eu vejo dessa forma, entende? E aí, a gente segue, não é? Vai ter, e outra coisa, muito ligado, eu sou muito ligado, vai ter uma apresentação do Grupo Corpo no Teatro Guararapes sobre a obra de João Cabral de Melo Neto, ou foi do Grupo Corpo, ou foi de Débora Cooker. Galera, quem puder ir, assistam, façam um relatório e tal. Se não puder filmar, se puder filmar, filma, traz para a classe, a gente vai trabalhar aqui como é que é a geografia, como é que é a expressão corporal, não sei o quê, tá, enfim, e aí eu vou dialogando. Exatamente, essa é muito importante. Engraçado é que você falando isso, e que indica os filmes da Netflix e tal, e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo com as crianças, que esse movimento acontece ao contrário também. Então, por exemplo, eu estou na sala de aula e os meus alunos estavam comentando de uma série da Netflix chamada Sintonia. E lá, vocês assistiram Sintonia? Assistiram aquela outra? Aí eu perguntei, que isso vocês assistiram onde? Ele, não, a gente assistiu na Netflix, é uma série, professor, Sintonia, assista lá que o senhor vai gostar. Estou anotando Quando eu fui assistir essa série Sintonia, e é uma série, por que eles gostam tanto? Porque, na verdade, é uma série que retrata a vida deles, a vida na periferia, as músicas que circulam na periferia, eles se identificam com aquela série. E a partir da série eu comecei a anotar pontos, para dar uma aula sobre essa série, falar de massa pontos, isso. Massa de igualdade social, da produção cultural, de tudo que eles vivem ali, a partir da série que eles já assistem. E aí eu já cheguei na sala dizendo, o primeiro episódio aconteceu isso, aquilo outro, fulano, e foi uma discussão, foi uma conversa que durou praticamente a manhã inteira com crianças, porque eu parti do conhecimento que eles já estão em contato. E aí cadê os conteúdos? Estão ali, os conteúdos estão dentro dessa série, dentro dessa troca. Então a gente precisa olhar realmente também para as pessoas nesse sentido de trocar essa experiência. E a gente chega a acabar com aquela visão, né, que o professor ele tem o conteúdo, ele vai chegar lá, aplicar o conteúdo e pronto, já fiz o meu trabalho, que não, na verdade não é. Aí a gente perde a emoção, essa tão importante emoção. A gente precisa se emocionar, conversar, estreitar os laços com os alunos. E isso acontece. Exatamente. Está acontecendo à distância também, como está acontecendo agora. Estou aprendendo muito nesse momento. Anotem aí, Ctrl+Z. É uma série mexicana que a Netflix está exibindo. E aí seria muito, muito bacana para nós, professoras e professores. Chama-se Ctrl+Z, para a gente ter uma ideia do impacto que a tecnologia continua causando no universo estudantil. O pessoal diz, não, mas é uma escola de classe média, alta e tal, mas o sentimento, as tensões, as tramas acontecem em qualquer classe social, não é? Utilizando as redes sociais. Muito bacana, chama-se Ctrl+Z. Bom, assim... Estás olhando o quê? Tu toda vez estou aproximando. O sino da igreja? Não, é porque eu tenho uma preocupação com o tempo, e tem uma coisinha que eu queria falar antes da gente terminar, que é sobre... Aí já vai fugir um pouquinho dessa área de educação, vai falar mais do Silvério artista,
A gente falou lá no comecinho e a gente não pode encerrar sem Encerrar falar com sobre música, né, pô? E é essa música, Nas Terras da Gente. Encerrar que com massa. música, né? Eu não vou nem me atrever a pegar instrumento nenhum aqui. Até porque dá delay, né? Dá delay. Pois é. Aí, assim, falar um pouquinho dessa música, que na verdade é uma versão, né? Uma nova versão. É uma nova versão. Uma roupagem aí, das Terras da Gente, que linda demais. Eu já escutei essa nova versão aqui várias vezes, mas não vou cantar, não vou me atrever a fazer isso. Mas fala pra gente e vamos encerrar com ela, né? Cantantinha. Vamos encerrar. Olha, eu quero primeiro agradecer. Eu queria muito... Cipó de Goiabeira, estão falando aí, ó. Agora no cipó de Goiabeira, na maloqueira tem cipó de Goiabeira. Foge moleque do cipó de Goiabeira, senão vai levar lapada do cipó de Goiabeira. Cara, é muito bom. E essa música ela fala... como é? Tem folia de reis em Pernambuco. Mamãe, não bata no menino, deixa o menino brincar. Aí tem uma relação de brincadeiras, né? De barra, bandeira, peão, academia, de bola, de gude, polícia, ladrão, tomar banho de rio, berlinda e pipa, jogar futebol, passarás a bandeira, pegou, calçadinha de ouro, se esconde, cantigas de roda. Mamãe, não bata no menino, deixe o menino brincar, que a festa ainda vai começar. É muito... cara, isso para trabalhar... Eu trabalhando, por exemplo, se eu vou trabalhar os padrões silábicos com as crianças, aí a gente tem aqueles, tem que trabalhar para ensinar, alfabetizar. Aí eu chego lá, chego na sala e digo, um B com A, B com E, B. Ou seja, aí as crianças muito bacana, exatamente, cantam. E isso é educação, arte e consciência. Isso é o núcleo do meu projeto. Entende? Olha, eu estou super emocionado, porque eu estou vendo tanta coisa legal aqui. Eu não a galera passando, eu também, assim, você não consegue... Mas um dia a gente se encontra, aí eu, sei lá, me comprometo a ir na UPE futuramente. A gente pode fazer uma rodada de bate-papo, uma formação com esse projeto, enfim. Chamar o pessoal do Maracatu Rural. Exatamente, pode... A história da música foi a seguinte, eu gravei essa música em dezembro de 2018. A ideia era gravar ela dentro de um canavial solitário, né? Ou gravar na Ponte da Boa Vista, porque ela, né, o prefácio maior dela é a Ponte da Boa Vista. E o pessoal disse, tu é doido, tu não vai conseguir gravar, ali é lotado de gente, ali é um epicentro, é Rua Nova, Rua do Sol, vai para Imperador, não vai conseguir. Eu disse, então vamos chegar lá de 3h30 da manhã. Aí a gente topou, fomos para a Ponte da Boa Vista, chegamos lá de 3h30, 4 horas, começamos a gravar o dia nascendo, imagens lindas, lindas. E aí, dezembro de 2018, o Otávio foi para a Austrália, levou o clipe para editar na Austrália, ele continua lá, um garoto genial. E aí, quando o clipe chegou em tempos de pandemia, não dava para a gente lançar. Eu queria reunir os amigos, fazer uma festinha num espaço cultural, botar um telão. E aí eu digo, não vai rolar, né? Todo mundo em casa. Cara, quando eu vi o clipe de novo, coloquei nos caixinhos aqui, vi o clipe, eu digo, cara, isso é a solidão, a saudade, a nostalgia, a memória. Vocês podem conferir a esperança, vocês podem conferir lá no meu canal do YouTube, se inscrevam, inclusive, porque esse projeto Educação, Arte e Consciência vai para lá, numa playlist que em breve. E aí a gente, vamos lançar. E está lá, lindo as imagens. É como se a cidade também tivesse saudades de ter gente perto dela, não é? A cidade como entidade, né? Toda vazia. A cidade vazia, mas cheia de esperança, cheia de saudosismo e tal. Aí eu vou cantar a canção, acho que dá tempo, né? Tem um tempinho. Dá um tempinho, vamos embora. Atravessei a Ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Atravessei
atravessei a ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Em cada prédio, traços de uma cultura, interior das nossas recordações. Mamãe contava, tinha mula sem cabeça, pé de manga, mala sombra lá debaixo do coité. De madrugada, grito de porco sangrando, copo de cachaça fresca pro caboclo festejar. Sarapatel, carrapateira, mandioca, genipapo, milho verde, coco de catolé. Sou de Pernambuco, sou das Brenhas do interior. Estou por aqui, estou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo, sou. Estou por aqui, sou trabalhador. Admiro demais um beija-flor e um touro raivoso na arena, uma pulga do jeito que é pequena dominará a bravura de um leão. Na pisada ele muda a posição pra coçar-se depressa, com certeza. Não se serve da unha nem da presa, dá um pulo da cama, fica em pé. Tudo isso provando o quanto é poderosa e suprema a natureza. Eita, que maravilha, que coisa boa. Gente, agradeço demais a todos vocês que participaram. A gente não consegue dar conta de tudo, todos os comentários, todas as perguntas, mas fico muito feliz, muito emocionado também com esse momento. Ter cuidado para não chorar, mas foi bacana. Muito bacana, muito massa. Obrigado, agradeço demais ao programa também por possibilitar esse momento e a você, Silvério Pessoa, espetáculo, como estão colocando aí, sensacional. Obrigado ao UPE, obrigado, né, ao programa de pós-graduação da UPE, professoras, professores, vamos honrar a nossa opção, não é? Vamos fazer a diferença. A gente tem um currículo, a gente tem um conteúdo, mas dentro da sala de aula nós somos as rainhas e os reis. Nós podemos realmente colaborar com a emoção, não é, na educação, e o aluno se contagiar com isso, e também é ele que vai ser agente multiplicador de uma nova sociedade, de um novo país. Acredito muito na gente. Beijo. Massa, valeu. Tchau, tchau. Tchau, turma. Até o encontro presencial em Nazaré da Mata. É isso aí.